É o quê? Eu tô imaginando que a cara de vocês, quando eu liguei o microfone, eu não sabia o que fazer com a Eli chorando no meu colo. Que bizarro aquilo, cara. Eu não sabia o que fazer, porque, porra, eu não podia largar vocês, a criança chorando. Oi, Sara, bom dia. Oi, bom dia. Sara, eu tô te devendo, Sara. Eu esqueci de você. Vamos fazer o seguinte, Até eu esqueço. quando terminar a aula aqui, a gente vai para suas dúvidas. A gente fica Tá aqui direto, bom, que eu já mato. Beleza? Foi beleza. mal, foi mal. Sábado eu fiquei de almoçar, cara. Eu esqueci, almocei, esqueci. Vamos lá. Sara, hoje você chegou a ver a apostila já de química? Eu dei uma olhada nela. Tá, ainda é porque assim, hoje eu vou trabalhar exercício de cálculos químicos, cálculos estequiométricos, para a gente dar uma relembrada. O que a gente já falou, beleza? Vou espelhar aqui para vocês, a gente vai trabalhar algumas questões aí. Bom, essa primeira questão aqui, ela tem uma fórmula de energia cinética, eu não lembro essa fórmula, tá? No final a gente vê o que acontece. Tem a parte química e a parte física. Né? Eu sempre esqueço essa formulazinha, que eu não uso isso, eu uso para essa questão só. Então, ó, o solo da floresta amazônica são encontradas partículas ricas em fósforos, trazidas. Cadê meu ar? Peraí. Eu já tenho que trocar esse óculos é velho, as letras já estão embolando, já tem algum tempo que embolam, né? No solo da floresta amazônica são encontradas partículas ricas em fósforos, trazidas pelos ventos com a velocidade constante de 0,1 metro por segundo. Desde o deserto do Saara, beleza. Vocês viram, saiu até uma reportagem falando isso, né? Que tem areia que vem do deserto do Saara, que chega na floresta amazônica. Não sei se vocês viram isso. Mostraram uma foto de satélite. Cara, impressionante a parada. Vamos lá. Admita que uma das partículas contenha 2% em massa de fósforo, o que equivale a 1,2 vezes 10 a 15 átomos desse elemento químico. Então, vamos lá. 2% em massa de fósforo, o que equivale a 1,2 vezes 10 a 15 átomos deste elemento químico. A energia cinética de uma dessas partículas em joules ao ser trazidas pelo vento equivale a quanto? Então, galera, a parte química é essa daqui, ó. Massa de fósforo, quantidade de átomos. Vamos lá para a gente poder fazer isso. Vocês lembram a fórmula da energia cinética? Eu não lembro. Isso aqui era minha aula de primeira série hoje. Perdão, eu não consegui entender. Acho que é mv ao quadrado sobre 2. mv ao quadrado sobre 2. Beleza, a gente faz aqui. Bom, eu sei que eu tenho o elemento fósforo e que eu sei que a massa na tabela periódica dele é de 31 gramas por mol. Ou seja, em 31 gramas de fósforo, eu tenho 1 mol. Se eu tenho 1 mol, eu tenho o equivalente a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Ou seja, em 31 gramas, eu tenho essa quantidade de átomos. Então, ó, em 31 gramas, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de fósforo. Bom, ele falou que em uma daquelas partículas tem uma quantidade de átomos de fósforo, que era de quanto? Não é essa. 1,2 vezes 10 a 15. Então, ó, equivalente a 1,2 vezes 10 a 15 átomos desse elemento.
Então, volta. Em uma partícula, eu tenho 1,2 vezes 10 a 15. Espera aí que o barulhinho me desconcentrou. Vezes 10 a 15 átomos. Calma aí que eu vou liberar quem está lá, rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Fala, Caio! Fusão passou, hein? Então, em 31 gramas, que é a massa do fósforo, eu tenho 6 vezes 10 a 23. Então, nessa quantidade aqui, eu vou ter X. Beleza. Bom, dá para simplificar tranquilamente. Eu vou sumir com essa vírgula aqui. É para sumir com a vírgula, não com 1. Quando eu aumento esse número, esse aqui diminui. 10 a 15 vira quanto? 10 a 14. Beleza? Então, ó, eu já posso cortar aqui, ó. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Beleza? Então, x vai ser igual, olha lá, 31 vezes 2, 62, vezes 10, deixa eu baixar um pouquinho. Olha aqui, ó, vezes 10 a 14, não é isso? Vezes 10 elevado a 14, sobre 10 a 23. Isso aqui vai me dar, então, vai dar 9, né? 10 a nona, 10 a menos 9. É isso? 62 vezes 10 a menos 9 gramas. Fiz conta errada? Não, né? Tá tudo certo. Vê aí se eu fiz errado alguma coisa. Essa é a quantidade em gramas de fósforo que eu tenho. Beleza. Então, ó, essa vai ser a massa do fósforo. Então, vamos lá na questão. Essa aqui é a quantidade de fósforo que eu tenho. Aquela massa a gente descobriu. Admita que uma das partículas contenha 2% em massa de fósforo. Peraí, cara, então aquilo que eu achei equivale a 2%. Então, quanto pesa a partícula? A partícula é tudo, então é 100%. Então, volta lá. Então, ó, deixa eu descer um pouquinho. Vamos lá, mouse, me ajuda aqui. Isso aqui é o que eu tenho de fósforo, então isso aqui é equivalente a 2%. Então, peraí. Se 62 vezes 10 a menos 9 equivale a 2%, quanto é que eu tenho na partícula toda? X. Vamos lá, vou dividir por 2, vai dar 31. Beleza. Esse cara aqui é 10 ao quadrado, então aqui fica 10 a menos 7. Beleza? Vezes 10 a menos 7 gramas. Então, essa aqui é a massa total da partícula. Beleza. Aí que entra a formulazinha da energia cinética, né? Como é que é a mesma fórmula? Lembra para mim que eu já esqueci? Energia cinética, como é que é? Esqueci mesmo. mv ao quadrado sobre 2. mv ao quadrado mv ao quadrado sobre 2. sobre 2. Obrigado. Muito bem. Ainda bem que vocês estão estudando, porque eu não lembrava mais disso, não. Então, me parece que essa massa tem que ser em quilogramas, é isso?
Aham. Massa em quilogramas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é converter isso aqui para quilogramas, né? Bom, quando eu converto isso aqui para quilogramas, vai ficar como? Então, 31 vezes 10 a menos 7 gramas. Ó, 1 quilograma são 1.000 gramas. Beleza. Então, 31 vezes 10 a menos 7 gramas é x. Então, eu tenho que fazer o quê? Dividir isso aqui por 1.000. Beleza? Dividindo isso aqui por 1.000, vou andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Eu vou diminuir esse número. Então, aqui vai ficar 10 a menos 11, é isso? 10 a menos 10, 31 vezes 10 a menos 10, é isso mesmo? Anda 3 casas, divide por 1.000, beleza. 10 a terceira, vai dividindo. Velocidade média do problema era de quanto? A velocidade, não a velocidade média. Era isso aqui, ó. 0,1 metros por segundo. Mantém metros por segundo? Eu não lembro. É 10 a menos 1. 10 a menos 1 ao quadrado. Então fica aqui, ó. 10 a menos 1 elevado ao quadrado sobre 2. Beleza, então vai ficar 31 vezes 10. Aqui vai ficar 10 a menos 12. Dividido por 2. Isso vai me dar quanto de energia cinética? 31 vai dar 15. 15,5 vezes 10 a menos 12. Não deve ter essa alternativa. Deve estar lá 1,55 vezes 10. Se esse número aqui diminui, esse aqui aumenta. Então, fica menos 11. Não sei a unidade, não lembro mais nada disso. Letra B. Vamos lá. Vamos para as dúvidas. Quem viajou no que eu fiz? Fala comigo. Todo mundo entendeu tudo? Vicente, você pode só fazer um resumo do que você fez, da resolução? Posso. Vamos lá. Tainá que falou comigo? Isso. Beleza. Tainá, a primeira coisa, eu tenho que descobrir qual é a massa. Por quê? Como ele quer energia cinética, eu tinha que aplicar nessa fórmulazinha aqui, né? Tinha que aplicar nessa fórmula. Então, a velocidade ele deu. Ele quer energia cinética, eu tenho que descobrir qual é a massa da partícula. Certo? Aí ele me deu uma dica. Ele falou o quê? Que 2% da partícula era fósforo. E ele falou que tinha de fósforo nessa partícula essa quantidade aqui, em átomos. Então, eu tenho que fazer a relação de átomo com a massa. Aí você vai para a tabela periódica. Tá entendendo, Tainá? Tá entendendo meu raciocínio? Aham, tô sim. Beleza. Aí eu fui lá na tabela periódica. Vi que o fósforo valia 31. Certo? 31. O que isso significa? Significa que em 31 gramas de fósforo, eu tenho essa quantidade de átomos, 6 vezes 10 a 23, que é a massa molar, né? É a massa de 1 mol de átomo de fósforo. Beleza até aqui? Aham. Beleza. Então, cara, eu tenho essa relação de massa e átomo. Isso aqui é fixo, o que está na tabela com a constante de Avogadro. Beleza. Se 31 gramas tem essa quantidade, em 1,2 vezes 10 a 15, que era o que ele tinha, né? Eu tinha X. Fiz a regrinha de 3, descobri qual é a massa de fósforo na partícula. Massa do fósforo. E eu sei que essa massa era equivalente a quanto? A 2% de toda a partícula. Até aqui foi, Tainá? Foi. Beleza. Feito isso, Tainá, se eu descobrir 2% e eu quero descobrir tudo, eu quero descobrir quanto que é 100%. Aí eu descobri a massa total. Depois eu apliquei na fórmulazinha. Conseguiu acompanhar?
Aham, entendi. Beleza. Obrigada. Nada. Mais alguém ficou com dúvida? Inara, Milena, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Karine, foi? É uma questão difícil, tá? Foi. Não é uma questão... Não. Tranquilo. Alguém viajou muito? Fala comigo. Caio, tudo bem, filho? Tudo beleza. Beleza, beleza. Bom, vamos dar uma olhada aqui nessa questão 2, que também faz uma relação aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta da 1 ou tá de boa? Todo mundo enxergou aqui o que aconteceu. Beleza, né? Vamos olhar essa questão 2 aí. Vitamina E tem sido relacionada à prevenção de câncer de próstata, além de atuar como antioxidante para prevenir o envelhecimento precoce. Por que não me falaram isso antes? Olha lá. A dose diária recomendada para uma pessoa acima de 19 anos é de 15 miligramas. Então, peraí. Já vou escrever isso, né? Então, aqui não tem espaço. Eu já vou escrever isso, cara. O cara tá falando qual é a massa. Então, ó, massa do bichinho. Já esqueci. Era quantos miligramas? 15 miligramas. Só que olha só. Quando falar miligrama, você já tem que pensar automaticamente que tem que converter para grama, tá? Então, eu tenho 15 vezes 10 a menos 3 gramas. Milha é a mesma coisa que 10 a menos 3, dividido por 1.000, tá? Para ser mais rápido. Beleza. Considerando que alguns suplementos alimentares existam 0,105 vezes 10 a 20 moléculas de vitamina E por comprimido, de fórmula molecular C29, tá? E que o número de Avogadro 6 vezes 10 a 23, o número de comprimidos que deve ser consumido em um mês para manter a dose recomendada diária é de quanto, galera? Ele está fazendo agora, aqui nessa questão, uma relação entre quantidade de moléculas e a massa. Então, peraí. Vamos lá. Essa aqui é a quantidade que eu tenho para cada um comprimido. Beleza. Então, um comprimido tem essa quantidade aqui. Então, volta lá. Então, em um comprimido, eu tenho o equivalente a 0,105 vezes 10 a 20 a 20 moléculas. Beleza. E eu tenho aqui essa fórmulazinha aqui, tá? O número de comprimidos que deve ser consumido por 30 dias para manter essa dose vai ser de quanto? Eu preciso manter 15 miligramas por dia. Isso é que o cara precisa por dia, para cada dia. Mas ele quer num período de 30 dias. Vamos ver. Então, primeira coisa. Um comprimido tem isso aqui, né? Qual é a massa equivalente a isso aqui? Porque eu tenho que fazer uma relação aqui, tá? Ou eu converter isso aqui para molécula, ou converter isso aqui para massa. Eu prefiro jogar para massa, que fica mais fácil de visualizar, tá? Enfim. O que acontece? Se eu tiver... Vou colocar aqui 105, tá? 105 vezes 10. 1, 2, 3. Esse aqui aumentou 3.
Então, aqui diminui 3. Vezes 10 a 17 moléculas. Que é o que eu tenho por comprimido. Qual é a massa que eu tenho em um comprimido? A gente descobre. Cara, ele não me deu a massa molecular? Perdão, ele não me deu a fórmula molecular? Está aqui. Se eu calcular a massa da fórmula molecular, eu sei qual é a quantidade em gramas que eu tenho para esse número de moléculas. Alguém faz essa continha para mim? Alguém tem uma calculadora fácil aí? Deu 430. 430? Obrigado. Então, vamos lá. Eu sei que em 430 gramas, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. De onde que saiu esse 430 aqui? Tem que lembrar que esse 430 aqui é o quê? É a massa molar. Eu tirei de onde? Da fórmula molecular. Massa molar. É a massa de um mol, que a gente já sabe calcular. Você chegou a fazer essa continha aqui? Foi quem que falou comigo? Foi Sara? Foi, fiz a conta. Ah, não, Quanto é essa daí ainda não. Peraí. Ah. Vou fazer. Aqui a gente multiplica cruzado. Molécula morre com molécula, sua resposta é 100 gramas. Deu 7.525, só que eu não considerei o vezes 10 elevado, não. Não, beleza. 7.525. Ó, vezes 10 a 17. Sobre 10 a 23. Não é isso aqui, Sara? Isso. Beleza. 10 a 23. Então, ó, esse aqui vai ficar, então, 6. 10 a menos 6. É a diferença. Cortei. 10 a menos 6. Legal. Então, vou andar com a vírgula para cá. 1, 2, 3. Ou eu posso manter assim, tá? Tanto faz. E trabalhar com a potência de 10. Beleza? Mas, ó, tem um detalhe. Lembra lá em cima? Ele me deu miligramas. E eu sei que milha é a mesma coisa que o quê? 10 a menos 3. Eu posso trabalhar com 10 a menos 3 aqui, ó. 1, 2, 3, 7,525 vezes 10 a menos 3. Eu posso fazer isso, tá? Beleza aqui? Andei com a vírgula e transformei o 10 a menos 6 em 10 a menos 3. Todo mundo acompanhou o que eu fiz até agora? Fala comigo. Quem está viajando até agora? Fala aí. Tá tranquilo? Então, ó, isso aqui é o que eu tenho para cada um comprimido. Legal. Então, peraí. Um comprimido, eu tenho essa massa aqui. Tá? Eu tenho essa massa, 7,5. 15 miligramas, quantos comprimidos? É o que eu preciso por dia. Então, ó, um comprimido, eu tenho a massa de 7,5, aproximadamente 7,5, 10 a menos 3 miligramas. Mas eu preciso de quanto? 15 miligramas. Se eu preciso de 15 miligramas, eu preciso de... É o dobro, né? Preciso de 2. 2 comprimidos. Beleza? Aproximadamente 2 comprimidos. Mas eu quero... Isso aqui é por dia. Né? Ele me deu por dia. Mas ele quer lá, ó,
para um período de quanto tempo? 30 dias. Multiplica isso por 30. Multiplicando isso aqui por 30, Tainá, vai dar 60 comprimidos. Vamos ver a alternativa? Letra C. Assim, não é difícil, mas você tem que ter essa organização na cabeça. Quem viajou muito, fala comigo. Júlia, tranquilo? Sim. Beleza. Tainá, acompanhou? Aham. Beleza. Sara, Karine, Inara. Tudo bem. Tudo certo. Beleza. Vamos fazer mais um. Deixa eu descer aqui. Olha essa questão 4. Olha essa questão 4 aqui. Eu fiz essa com vocês já. Eu acho que essa eu fiz à tarde. Ó, atletas de levantamento de peso, carbonato de magnésio, tem que montar a fórmula do carbonato de magnésio, depois fazer a relação para 30 dias. Depois tenta refazer essa. Vamos dar uma revisada aí nessa questão 5. Vamos lá. Uma das melhores fontes de cálcio disponível, olha aqui, 200 miligramas de ion cálcio para cada 200 mililitros de leite. O leite, né? Por isso, este alimento é essencial para a saúde dos ossos e dentes, e seu consumo pode prevenir osteoporose eventualmente. Qual a concentração em mol por litro presente no leite? Vamos dar uma relembrada. Como é que a gente calcula a concentração em mol por litro? Tem uma formulazinha que a gente vai falar. A gente vai relembrar disso ainda. Mas eu posso fazer sem usar a fórmula também. Deixa eu abrir outro aqui, que ficou sem espaço. Vamos lá. O cara está falando lá na questão que tem o seguinte, que ele tem de cálcio, Ca2+, ele tem 200 miligramas para cada 200 mililitros. Eu acho que é isso. Deixa eu só ter certeza. 200 miligramas para 200 mililitros no leite. Beleza. Então, ó, qual a concentração do cálcio em mol por litro? Então, ó, sem usar a fórmula, né, que depois a gente vai falar com a fórmula, olha o que acontece. Eu tenho o seguinte. Primeira coisa, a massa do cálcio é essa daqui. Tá? 200 miligramas. Então, eu tenho 200 vezes 10 a menos 3 gramas. Está aqui. Ou 0,2 gramas, tanto faz. Vou lá na tabela periódica e vou ver qual é a massa do cálcio. 40 gramas por mol. Está aí. Então, peraí. Se é 1 mol, né? Vamos pensar. Em 40 gramas, eu tenho 1 mol. Está lá na tabela. Então, em 200 vezes 10 a menos 3, ou 0,2, 0,2 gramas, eu tenho quantos mol? X. Olha aqui, ó. X igual. Vai ficar, então, 0,2 dividido por 40, que é igual a 2 por 400. Dá no mesmo. Certo? Então, simplificando isso aqui, vai ficar 1 por 2. 1 por 2 vai dar 0,5. Só que eu tenho esses dois zeros aqui. Então, mais 2 zeros. 0,005. Ó, esquece esses dois aqui. Vai dar 1 sobre 2, que é 0,5. 0,5 dividido por 100.
anda com a vírgula duas casas. 0,05 mol. Isso é o que eu tenho em que volume? Eu tenho isso em 200 mililitros. 200 miligramas equivale a 0,005 mol. Beleza. Ele quer a concentração em mol por litro, ou seja, em 1000 mililitros. Então, em 200 mililitros, eu tenho 0,005 mol. Então, em 1000 mililitros, X. 1, 2, 3. Posso cortar aqui, ó, porque vai multiplicar. Mililitro morre com mililitro, né? Você vai ter aqui quantos mol você tem por litro. Então, você vai ter X igual 5 dividido por 200. 2,5. 2,5. Anda com a vírgula mais duas casas. 0,025. Isso é o que você tem em mol para cada 1 litro. Então, essa aqui é a concentração. 0,025 mol por litro. Alguém viajou muito? Tem a fórmula, que a gente vai falar ainda, que a concentração molar é massa sobre massa molar vezes o volume. Dá igual, quer ver? Olha aqui. Como você tem lá a concentração molar é massa sobre massa molar vezes o volume. É mais rápido, inclusive, né? Como eu tenho lá, olha a massa que eu tenho de cálcio. Eu tenho 200 miligramas, ou 0,2 gramas. Beleza. Então, eu vou ter 0,2 sobre 40, que é a massa do cálcio, vezes o volume. O volume que ele está me dando é de quanto? 200 mililitros, ou seja, 0,2 litros. 0,2 litros. Cortou. Vai ficar 1 sobre 40. 1 sobre 40 vai dar 1 sobre 4 é 0,25. Dividido por 10, 0,025 mol por litro. Ou você faz por regra de 3, ou você usa a formulazinha que a gente ainda vai ver lá em soluções, tá? Essa formulazinha aqui para a primeira fase, você tem que saber. Então, assim, ou você monta essas regras de 3, ou formulazinha da concentração molar. Massa é igual, concentração molar é igual a massa sobre massa molar vezes o volume. Alguém viajou nessa questão? Fala comigo. Primeira parte, tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Beleza. Vamos voltar lá na questão. Tem letra B e letra C. O leite também é uma importante fonte de vitamina, dentre elas a vitamina A. Qual a hibridação dos átomos de carbono 1, 2, 3 e 4 na estrutura? Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui tem 4 ligações simples. sp3. Esse aqui tem uma dupla e 2 simples. sp2. Esse aqui só tem ligações simples. sp3. Esse aqui também só tem ligações simples. sp3. Então, ó, sp3, sp2, sp3 e sp3. Alguma dúvida na hibridação? Não, né? A gente trabalhou bastante isso. Beleza? Tem um macetezinho, né? 4 ligações simples, sp3, o macete dos dedinhos. Eu não sei se vocês lembram disso. Vamos lá. Alguém quer fazer alguma pergunta à letra B? Tá de boa? Tá tranquilo? Vamos para a letra C. Atualmente, a adulteração do leite está muito frequente, principalmente com a adição de formol, que é o metanol,
ureia, diamino, metanal e água. Escreva a fórmula estrutural do formol e da ureia. Então, ó, formol, que é o metanal, isso a gente sabe. Então, ó, fórmula estrutural. Vou descer aqui. Fórmula do metanal. Acho que essa foi o ERG. Metanal, que é o aldeído fórmico. Fórmula estrutural, tá aqui. Beleza? Carboninho sp2, com uma dupla 2 simples, né? Só tem um carbono no meio, então tem mistério. E o outro é o formol. Agora, preste atenção. Formol não. É a ureia. Olha lá. Volta lá. Preste atenção no nome. Diaminometanal. Diaminometanal. Eu tenho 2 radicais amino ligado a uma carbonila. Beleza? Metanal vem do aldeído. Então, ao invés de eu escrever 2 hidrogênios, igual fiz aqui, eu vou colocar 2 radicais amino, 2NH2. Então, olha lá. Olha lá. Ureia. Beleza. É isso aqui. Só que ao invés de hidrogênio, eu tenho 2 radicais amino. Beleza? E aí, conseguiram enxergar isso, pessoal, nessas questões? Alguém com dúvida? Foi, né? Deixa eu catar outras aqui. Acho que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui mistura com soluções também. Olha aí. Questão 8. A Anvisa não registra... Peraí, vamos lá. A Anvisa não registra alisantes. Nossa, não estava conseguindo ler isso. Alisantes... Deixa eu aumentar. Alisantes capilares conhecidos como escova progressiva, que tenha como base o formol em sua fórmula. A substância só tem uso permitido em cosméticos nas funções de conservante com limite máximo de 0,2%. Galera, toma cuidado mesmo, na boa, porque eu já vi cabelo cair por causa disso, tá? Na boaça. Enfim. 2% em massa. Solução cujo a densidade é 0,92 gramas por mililitro. Legal. Olha ele aí. Escreva a fórmula molecular do formol, sabendo que a constante de Avogadro. Escreva a fórmula molecular do formol, CH2O. Beleza. Calcule o número de moléculas contidas em 1 grama dessa substância. Então, quantas moléculas tem em 1 grama? Vamos lá, vamos abrir mais um aqui. A fórmula molecular não tem mistério para a gente. O cara já te deu até a estrutura. Então, ele me deu lá fórmula molecular CH2O e a massa molar dele é a de 30 gramas por mol. Beleza? Então, em 30 gramas, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Em 1 grama, eu tenho X. Então, X igual grama morre com grama, sua resposta é em molécula, né? Então, vai ficar 6 vezes 10 a 23 dividido por 30. Olha aqui, eu posso aumentar isso aqui, né? Eu posso dizer que é 60 vezes 10, ó, se eu aumentei esse número, esse aqui diminui. 22
sobre 30. X igual a 2 vezes 10 a 22 moléculas. Beleza? Opa, volta. Então, essa aqui é mais tranquila. Essa primeira parte aqui foi bem tranquila. Calcule a concentração em gramas por litro da solução de formol citada no texto. E apresente os cálculos. Beleza, cara, olha só. Volta lá em cima. É uma outra questão de soluções. A gente ainda vai falar. Então, olha o que ele está dizendo. 2% em massa, a densidade é essa daqui. Cara, tem um jeito rápido para resolver isso aqui. Eu vou falar de novo, lá para a gente não perder muito tempo com um monte de regra de 3, o que é desnecessário, tem uma fórmula que é a relação entre as concentrações, tá? Então, ó, a fórmula é o seguinte. Vou mostrar para vocês aqui. Ela diz isso aqui, ó. Tainá deve lembrar disso. Concentração comum é igual ao peso molecular vezes a concentração molar, que é igual a densidade vezes 10 vezes a porcentagem em massa. Porcentagem peso-peso, porcentagem peso por volume. Já para a gente falar um pouquinho disso, mas depois eu vou relembrar. Então, ó, concentração comum, peso molecular e concentração molar, densidade, 10 da fórmula, porcentagem peso-peso, que pode ser peso-peso, peso por volume, ou volume é a porcentagem. Alcides, eu nunca vou lembrar disso. Vai. É só você lembrar o quê? Tem um macetezinho para lembrar disso aqui. Tainá provavelmente já está lembrando. Que eu ensino como? É só lembrar o quê? Do nosso amigo, capitão PM, me dá 10% da propina. Nunca mais, se alguém aí é policial, tem pai policial, é só uma brincadeira, tá, gente? É só para lembrar da forma, tá? Então, capitão PM me dá 10% da propina. Concentração comum, peso molecular, concentração molar, mol por litro. Densidade, 10 da fórmula e a porcentagem em massa. Então, ele quer a concentração comum. É uma fórmula de 3 partes, você sempre usa 2. Ele não quer saber a concentração molar. Ele te deu densidade vezes 10 da fórmula. Cadê você? Está aqui. Vezes 10 vezes a porcentagem em massa. Então, a concentração comum é o que ele quer. A densidade, ele me disse lá quanto era. Olha lá a densidade. 0,92. 0,92 vezes 10 vezes a porcentagem em massa. Olha aqui, ó. Olha a porcentagem em massa. 0,2 vezes 0,2. 0 na frente e 0 atrás. Corta. Então, concentração vai ser igual a 4,18. 0,1,84 gramas por litro. Isso é o que eu tenho. Alguém viajou nessa última parte? Fala comigo. É aplicação de fórmula, cara. Capitão PM ajuda demais nessas relações. Capitão PM me dá 10% da propina. Serve para peso-peso, peso por volume, volume também. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala comigo. Tudo tranquilo, gente? Tá bom. Vamos lá. Vocês estão aí ainda? Alcides, Oi, tu pode fazer 6? posso. Essa aqui? Isso. Beleza.
O diesel S10 foi lançado em 2013 e teve por objetivo diminuir a emissão de dióxido de enxofre na atmosfera, um dos principais causadores da chuva ácida. O termo S10 significa que, para cada quilograma de diesel, o teor de enxofre é de 10 miligramas. Beleza. Então, para cada 1 quilograma, eu tenho 10 miligramas. O maior problema aqui, Sara, vai ser a conversão das unidades, tá? Você vai ter que converter para uma unidade só para você resolver o problema. Mas vamos lá. Considere que o enxofre presente no diesel S10 esteja na forma de alótropo S8, tá? E que, ao sofrer combustão, forme apenas dióxido de enxofre. Beleza. O número de mol de dióxido de enxofre formado a partir da combustão de 1.000 litros desse diesel S10 é de aproximadamente quanto? Então, vamos lá. Ele está me dando a densidade, então tem que achar a massa disso aqui. Beleza? Então, deixa eu resolver aqui. Vou abrir um outro documento aqui. Essa questão, Sara, é daqueles tipo bem regrinha de 3, e se errar uma... Tinha que montar a equação, tinha. A equação é enxofre mais oxigênio produzindo dióxido de enxofre. Seria isso. Só que aí, como ele está trabalhando com S8, você vai calcular a massa de enxofre que tinha. Cada enxofre vai produzir 1 de dióxido de enxofre. Beleza? Isso aqui mas isso aqui é já no final do problema que você vai fazer. Beleza? Deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Então, ele está afirmando o seguinte, ele está dizendo que tem 1.000 litros e a densidade é 0,8. Vamos lá. Bom, densidade, massa pelo volume. Legal. A densidade é 0,8. Qual é a massa, sabendo que o volume é de 1.000 litros? Essa massa sai em quilogramas, tá? Se eu estou usando litro aqui, a massa sai em quilograma, 1.000 vezes maior. Então, multiplica aqui. Então, ó, posso cortar 0 com 0, eu tenho 800 quilogramas. Até aqui foi, Sara? Aham, foi. Beleza, então essa é a massa que eu tenho de diesel. Vamos voltar lá na questão. Isso é o que eu tenho de diesel. 1.000 litros de diesel, tá. Então, deixa eu... Para cada quilograma de diesel, eu tenho 10 miligramas de enxofre. Tá. Então, vamos lá. Para cada quilograma de diesel, eu tenho teor de enxofre de 10 miligramas. Vamos voltar lá para a questão. Então, para cada 1 quilograma do diesel, eu tenho 10 miligramas. Isso. Como eu tenho 800 quilogramas, quilograma morre com quilograma, minha resposta sai em miligramas. Eu tenho, então, 8.000 miligramas. Ou seja, eu tenho 8 gramas de enxofre. Até aqui tudo bem? 8 gramas de enxofre. Vamos voltar lá. Considere que o enxofre, o diesel, esteja na forma alotrópica de S8 e que o teor de combustão forme apenas dióxido de enxofre. O número de mol de dióxido de enxofre formado a partir da combustão de 8 litros. Assim, isso aqui não vai influenciar em nada, não. A forma alotrópica S8, que só tá. Porque na verdade não interessa quantos você tem por fórmula.
Porque, assim, um enxofre produz um de SO2, que a gente viu lá em cima. Um enxofre, um de SO2. Se eu tenho S8, eu vou precisar ter 8 vezes isso aqui e vou produzir 8. Então, é tudo proporcional. Então, o tipo de enxofre não vai influenciar. Né? Mas vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. O número em mol de dióxido de enxofre formado a partir desse volume aqui. Bom, eu já sei que a massa do enxofre é que a gente calculou lá, a massa de enxofre é de 8 gramas. Beleza, eu aplico isso lá na estequiometria. Com 8 gramas de enxofre, que é o que eu tenho, eu produzo quantos mol disso? Não sei. Eu sei que 32 gramas, que é a massa do enxofre na tabela, produz 1 mol. Então, 8 gramas produz X. Aí a gente vai simplificar isso aqui. Vai dar 0,25, é isso? Grama morre com grama. 8 por 32 é 1/4. 1/4 é 0,25. 0,25 mol. Letra D. Bate um gabarito, Sara? Eu não sei, é porque eu fiquei confusa com ele quando ele falou do alótropo. Aí, tipo assim, eu não sabia a proporção. Mas então, tipo, ele só botou isso aí e eu não ia usar pra nada. Não, porque 1 de enxofre produz 1 de SO2. Se é SO8, vai produzir 8, mas 1 para 1, 8 para 8 é indiferente. Alguém tá com gabarito fácil aí? Dá uma olhadinha, vê se bate, por favor. Vê se é isso mesmo. Eu acredito que sim. Só se tem alguma coisa aí que eu não esteja enxergando, mas... Deve ser isso aí mesmo, Sara. Eu tô procurando aqui agora. Não, beleza. Tá certo, sim. Obrigado. Essa aqui é legal. Essa aqui foi da UERJ. Essa aqui é legal a gente fazer juntos. Vou dar uma diminuída aqui. Mas conseguiu entender o porquê, Sara? Entendi, eu só achei o texto meio confuso. Sim, sim. Botou para confundir. Entendeu? Botou exatamente para isso. Mas quando você enxerga que um de enxofre produz um de SO2, tanto faz qual alótropo que vai usar. Que o enxofre vai se quebrar para fazer a ligação com o oxigênio mesmo. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida naquela questão? Querem que eu volte? Tainá, tranquilo? Tranquilo. Beleza, vamos lá. Olha essa questão aqui. Essa aqui, eu acho que ela foi da UERJ. Tem um texto, tá? Tem um texto, beleza. Acho que foi da UERJ, sim. Olha o que aconteceu aqui. O número de átomos existente em 1 grama de ácido acetil salicílico. Isso aqui cara, eu não posso dar mole para isso. Tá? Então, ó, ácido acetil salicílico. Ele me deu aqui a massa molar. Beleza. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Deixa eu ver aqui para baixo. Em 180 gramas, eu tenho 1 mol, né? Então, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Legal. Mas olha lá, presta atenção. O número de átomos existentes em uma amostra de 1 grama. Então, em 1 grama desse cara, quanto que eu tenho? Então, em 1 grama, eu tenho X. Então, quando você fizer essa continha, vai bater aqui
3,3 vezes 10 a 21. E olha que sacanagem. Letra A. Galera, quando você fizer essa conta, você vai ver lá, ó, x igual, aí você vai ter lá grama morre com grama, aí você vai ter 6, ó, vou andar para cá para virar 600, tá? 600 vezes 10 a 21 sobre 180. Cortou. Aqui, 18. Assim, se eu simplificar aqui, vai ficar 1 sobre 3, que vai dar 0,33. Então, 3,3. 3,3 vezes 10 a 21. Só que olha só, o que eu achei aqui foi moléculas. Porque eu estou trabalhando com a massa da molécula. Olha o que ele me deu aqui. Ele me deu a massa do ácido acetilsalicílico. Então, ele está me dando a quantidade de moléculas. Mas ele pergunta aqui a quantidade de átomos. E de cara ele bota isso aqui como letra A. Sacanagem, né? Aí eu tenho que achar a fórmula molecular desse cara. A fórmula molecular desse cara vai me dar aqui, ó, 6, 7, 8, 9 carbonos. Então, eu tenho aqui C9, H. Quantos hidrogênios? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hidrogênios. Quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4. Então, ó, 4 oxigênios. Opa. 4 oxigênios. Nessa molécula, eu tenho 9 carbonos, 8 hidrogênios e 4 oxigênios. Então, eu tenho aqui num total de 21 átomos, é isso? 2, 10, 21. 21 átomos. Desses 21, 9 são carbonos, 8 oxigênios e 8 hidrogênios e 4 oxigênios. Ele pediu a quantidade de átomos. Então, eu tenho que pegar esse valor aqui, ó, e multiplicar. Por quê? Cada molécula tem 21 átomos. Como esse foi o número de moléculas que eu achei, eu tenho que multiplicar pelo número de átomos. Isso aqui vai me dar 6... Vai me dar 6,7 aproximadamente. Eu acho que vai dar aproximadamente 7. Alguém multiplica para mim, por favor? 21 por 3,3. É isso mesmo, Gabriel. 7. Aham. 7 vezes 10 é 22. Se ele tivesse perguntado a quantidade de átomos de carbono, aí você ia pegar o número de moléculas e ia multiplicar só por 9. Ah, o número de átomos de hidrogênio ia multiplicar por 8. Então, assim, tem que ficar esperto nisso aqui, tá? Ele pediu lá a quantidade de átomos, mas ele te deu a massa da molécula, tá? Tem outro jeito? Tem. Né? Por exemplo, ele quer saber o número de átomos de carbono. Você pegaria a massa só do carbono equivalente e depois você ia ter que fazer uma outra regra de 3 que você achar a proporção. Dá para fazer, o caminho mais complicado. Eu acho isso aqui mais fácil. Acha o número de moléculas e depois multiplica pela quantidade de átomos do que o que você quer. Alguém viajou muito? Fala comigo. Ou seja, uma coisa que eu fiquei confusa é porque o 6 vezes 10 a 23 também é considerado como átomo, né? Quantidade de átomos, né? É porque o 6 vezes 10 a 23 serve para qualquer coisa. Serve para pessoas, serve para dinheiro. 6 vezes 10 a 23 é um conjunto que indica um mol. Não importa de quê. Entendeu? Quando você fala 6 vezes 10 a 23 é um mol. Como nesse caso ele me deu a massa da molécula, então é o mol de molécula. Conseguiu acompanhar?
Entendi. Quando eu li primeiro, eu achava que era o mol de átomos, sabe? Não, mas serve para molécula, para átomo, para íon, para elétron. Por exemplo, quando a gente fala lá de eletrólise, 6 vezes 10 a 23 elétrons equivale a 96.500 coulomb, né? Que é um mol de elétron e tal. Aí a gente tem aquela partezinha, né, que trabalha a lei de Faraday, essas coisas. Mas serve para qualquer coisa, né? Falar para você, eu tenho um mol de problemas, então eu tenho 6 vezes 10 a 23 problemas, entendeu? É um conjunto, é igual uma dúzia. Né? Uma dúzia são 12, não interessa de quê? Um mol, 6 vezes 10 a 23, não interessa de quê? Conseguiu entender o raciocínio? Mais ou menos, é porque se eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos, então isso iria sair em átomos, né? Só que, tipo assim, foi a interpretação da questão, meio que isso? O que acontece? Ele me deu essa massa aqui. Essa massa é de quem? Não é do ácido acetil salicílico? Sim. Então, quando ele me dá essa massa e eu calculo a quantidade, né, em mol, eu estou trabalhando com mol de moléculas, porque eu tenho mais de um átomo aqui, Ah, tá. Entendi. entendeu? Como eu tenho mais de um átomo, então é mol de molécula. 180 gramas tem 1 mol de moléculas, beleza? Entendi agora. Beleza. Ficou claro mesmo? Ficou. Tranquilo. Tainá, tranquilo? Você estava com algumas dúvidas desse assunto também. Conseguiu enxergar? Era exatamente a mesma dúvida da Sara. Uhum. Eu nunca sabia quando era para calcular o número de mols e o número de átomos, eu não estava conseguindo ver a diferença. Mas conseguiu enxergar agora? Consegui, sim. Beleza. Milena, tá tranquilo? Júlia, Inara? Tranquilo. Beleza. Vamos lá. Olha essa questão 17, ela é bem interessante. Vamos lá. Uma amostra de 1,222 gramas de cloreto de bário hidratado, presta atenção, ele não me diz quanto de água. É aquecida até a eliminação total da água de hidratação. Uma vez a gente falou até disso aqui, não foi, Nara? Foi. Foi uma dúvida que você teve falando disso. Calcula tudo. Resultando em uma massa de 1,0142 gramas. Então, peraí. Vamos lá, vamos montar isso aqui. Então, eu tenho um cloreto de bário que ele está hidratado. Deixa eu abrir um novo aqui. Gente, estou com calor. Vamos lá. Então, tem aqui o cloreto de bário hidratado. Ele não me diz quanto de água tem na estrutura. Cloreto de bário, BaCl2, com X de água. Ele não me diz quanto de água. Beleza. Aí ele falou assim, esse troço vai ser aquecido. Até que toda a água saia. Então, sobra apenas o quê? BaCl2. Porque a água evaporou. Tá? A água foi embora. Vamos voltar lá na questão. Então, a amostra inicial tinha 1,222. Então, volta lá. Eu tinha uma amostra desse carinha aqui, né? Que tinha uma massa de 1,222 gramas. Depois que isso foi aquecido, olha lá, até a eliminação total da água, resultando em 1,042 gramas. Então, eu tive aqui a saída de água e eu passei a ter 1,042 gramas. É isso mesmo? É isso mesmo.
Beleza. Cara, primeira coisa, eu consigo descobrir quanto de água que eu tinha? Qual é a massa da água que eu tinha aqui? Dá para descobrir? Um olhinho. 1,222 menos o que sobrou. A água foi embora. Quanto é que sobrou nessa diferença aqui? Quanto é que sobrou a diferença? Vocês não querem falar comigo, não? Gente. Dá 0,180. 0,180? Obrigado. Então, olha lá, deu 0,180 gramas. Essa era a massa de água que eu tinha. Beleza. Então, vamos lá para o problema. Com base nas informações fornecidas e mostrando os cálculos efetuados, determine o número de mol de cloreto de bário. Aí depois pede o número de mol de água e a fórmula molecular do sal hidratado. Beleza. Quantos mol tinha de cloreto de bário? Vamos ver. Eu tenho que ir lá na tabela periódica e ver isso aqui. Tá? Vamos lá. O bário na tabela periódica, ele vale quanto? Ele deu aqui? Não. Alguém com uma tabela periódica fácil aí? BaCl2. Deixa eu ver aqui. O bário família 2A, sexto período. Deixa eu ver na minha aqui. É 137,3. 137. Beleza. Então, ó, 137. E esse cara aqui é 35,5 vezes 2, 71. Somando isso aqui deu quanto? 208. 208? Obrigado. Então, a massa molar aqui vai dar 208. Beleza. Se eu quero saber o quantos mol tem ali, número de mol vai ser massa sobre massa molar. Então, eu tenho aqui, ó, 1,042 dividido pela massa molar, que é 208. Deu quanto? 0,005. Beleza. Obrigado, Nara. 0,005. Esse aqui é do CaCl2. Beleza. É BA. Nossa. Obrigado. Só uma letra, pô. Tem diferença não, é tudo igual. Bom, professor, só troquei o B pelo C. Dá para considerar nada, não? Vamos fazer a mesma coisa para a água. A massa da água é 0,18. 0,18 dividido por 18, que é a massa da água. Massa sobre massa molar. Então, esse cara aqui é 100 vezes menor, então é 0,01. Isso aqui é o que eu tenho de água. A questão é, como que eu vou saber qual é a fórmula do sal hidratado? Cara, vamos lá. Como que é a fórmula de qualquer sal hidratado? Fulaninho com X de H2O. Ou seja, é 1 mol desse cara para X mol de água. Então, cara, para o sal é sempre 1 mol. 1 mol desse cara.
para X mol de água. Beleza. Ficou fácil. O que eu sei que eu tenho? Olha lá. BaCl2 e H2O. Eu sei que eu tenho 0,005 mol desse cara. Isso está para 0,01 mol de água. Cara, quantas vezes a água é maior do que esse cara? Então, para 1 mol desse cara, quanto de água eu tenho? X. X igual... Alguém chegou a fazer já? Mol morre com mol, sua resposta é em mol mesmo. Dá 2. 2? Obrigado. Então, a fórmula desse sal é BaCl2 e 2H2O. Alguém viajou nessa questão? Todo mundo conseguiu enxergar o que aconteceu? Beleza, beleza? Beleza. Beleza. Júlia, tudo bem? Sim. Beleza. Milena, tá enxergando? Aham, tá tranquilo. Beleza. Show de bola. Essa questão 26 aí. Vamos dar uma olhada nela. Deixa eu abrir um outro aqui. Ele está afirmando que 8,8 gramas de X reage completamente com 112 gramas de Y, formando um composto cuja fórmula mínima é. Aí ele te deu a massa molar de cada um. Galera, você não pode errar essa questão. Por quê? Eu consigo descobrir a proporção em mol. Vamos lá. Vamos colocar ali. Então, eu tenho de X 86,8. Eu tenho uma massa de 86,8. E a massa molar dele era quanto? 31. Legal. E Y? Não me engano, era 112. 112. E a massa molar, massa atômica dele, né? Átomo. Massa molar ou massa atômica, nesse caso, como eu estou falando de átomo, tanto faz, né? Porque massa atômica seria a massa que é da tabela periódica. O valor é o mesmo. Mas quando eu falo massa molar, é a massa de 1 mol. Aí não interessa se é átomo, se é molécula. Tá? Tanto faz. Então, ó, lá é 16. Então, vamos lá. 16. Então, qual é a proporção em mol? 86,8 dividido por 31. Quanto é que deu isso aqui, por favor? Aproximadamente. Dá 2,8. 2,8, aproximadamente 3, 2,8. Beleza. E esse aqui? Vai ser 112 por 16. Dá 7. 7. Meus feios. Isso aqui vai dar 2,8. Agora eu faço o quê? Eu divido, ó, achei o número de mol.
Agora eu divido pelo menor número encontrado, né? Qual o menor número encontrado? 2,8. 1. E aqui deu quanto? 2,5. 2,5. Opa! Estão lembrando disso? O que eu faço agora? Agora eu multiplico tudo por 2, certo? Multiplicando isso aqui por 2, 2 e 5. Qual vai ser a fórmula desse cara? x2, y5. x2, y5. Bate um gabarito lá, Tainá? Aham, bate. Beleza? Então, não pode errar esse tipo de questão. Quando ele pedir fórmula, cara, ele te deu massa, é aquela história, divide pela massa molar, depois pelo menor resultado, beleza? Trabalha desse jeito. Vamos lá. Galera, semana que vem eu vou trabalhar com cálculo estequiométrico com vocês. Decimal, 60. Cara, a gente acabou de ver o ácido acetilsalicílico, né? Aqui começa. Deixa eu finalizar então com a primeira questão aqui, que já é do outro. Aí a gente tem depois o cálculo estequiométrico, porque essa aqui segue um padrãozinho também de cálculos químicos. Em 5 minutos dá para fazer, tá bom? Primeira questão aí. Deixa eu voltar lá. Beleza. Rodando 60 km por hora, o automóvel faz cerca de 10 km por litro de etanol. Calcule o volume de gás carbônico em metros cúbicos emitidos pelo carro após 5 horas de viagem. Admita a queima completa do combustível. Beleza. Então, olha só. O cara tá lá. Tem mais alguma coisa em cima? Não, só isso mesmo. Tem texto, nada. Beleza. Então, vamos lá. O cara tá fazendo isso aqui, ó. 10 km por litro de etanol. Legal. Primeira coisa, eu vou montar a equação de combustão do etanol, que é C2H6O mais O2, produzindo CO2 mais água. Não posso errar esse balanceamento, essas equações de combustão, tá? 2 carbonos, 2 de gás carbônico. 6 hidrogênios, 3 de água. Oxigênio, 4 e 3, 7. 7 menos 1, 6. Então, aqui eu boto um 3. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Tá igual. Mas ele quer só a relação desse cara com esse cara. A proporção de 1 mol para 2 mol. Beleza. Vamos lá. Rodando a 60 km por hora, o automóvel faz cerca de 10 km por litro de etanol. Calcule o volume de gás carbônico em metros cúbicos. Tem que converter isso aqui. Emitido por um carro após 5 horas de viagem. Então, peraí. O cara está rodando aqui 60 km por hora. Para cada 1 hora, 60 km. Beleza. Cada 10 quilômetros, 1 litro. Então, vamos escrever isso. 10 quilômetros. Opa. 10 quilômetros, 1 litro. Beleza. Vamos lá. Por hora, 60 quilômetros. 5 horas.
vezes 5, 30. O cara rodou 300 quilômetros. Beleza? Então, ó, por hora, 60 quilômetros. 5 horas de viagem, 300 quilômetros. Beleza. 10 quilômetros por litro. Então, 300 quilômetros, que foi o que o cara rodou, X. Quantos litros ele fez? Olha lá, 30 litros. Isso foi o que ele gastou. Beleza. Esse é o volume de etanol. Presta atenção. Etanol é uma substância líquida. Então, eu não posso usar o volume. O volume é só para gás, né? Ele tem que me dar a densidade para converter isso para massa. Olha aqui a densidade do etanol. Beleza. E ó, o volume molar nas condições, olha que ele me deu. Não é 22,4. É 25 litros por mol. Então, nesse caso, eu não uso 22,4. Então, ó, 0,8 quilômetros por litro, quilogramas por litro, densidade. Beleza? Então, olha lá. Densidade, massa pelo volume. Então, é 0,8 é igual a massa sobre 30. Eu tenho quilogramas. Então, a minha massa vai ser 0 na frente, 0 atrás, corta. Então, minha massa vai ser 24 quilogramas. Beleza. A massa de etanol foi essa, 24 quilogramas. Vamos lá na equação. Com 24 quilogramas, 24 mil gramas, qual o volume? Não sei. Massa molar desse cara, ele me deu, se não me engano, é 46. 46. Com 46 gramas, sobe aqui. Com 46 gramas, que é 1 mol, eu produzo 2 mol, ou seja, 2 vezes 25 litros. Que nessa questão é o que ele está me dando. 25 litros. Tá lá. 46 produz 50. Então, 24 V. Galera, alguém faz para mim, por favor? Qual o volume? E aí, deu quanto? Peraí, é 24 mil vezes 50 dividido para 46, né? Perfeito. Dá 26.086. 26.086. Não, e 87, arredondando. Tá, tranquilo, aproximadamente. 87 litros. Mas preste atenção em um detalhe. Ele quer em metro cúbico. Né? Já está aqui, 26. Mas olha só, como é que a gente faz para converter isso? Eu não posso esquecer disso, tá? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Beleza? 1 metro cúbico é igual aquela caixa d'água antiga, quadradona. Então, aquilo é 1 metro cúbico, 1.000 litros. Como eu tenho essa quantidade aqui em litros, 26.087 é X. 1.000 vezes, né? Dividir por 1.000. Vai dar 26. 26 metros cúbicos. Letra B. Galera, conseguiram entender o que aconteceu? Alguém ficou muito perdido? Fala com... Beleza?
Alguém com alguma dúvida? Tá de boa? Beleza. Galera, então olha só. Quinta-feira a gente vai trabalhar com o deslocamento do equilíbrio. Tá? Vou fazer uma listinha só de deslocamento para a gente trabalhar. Beleza? Deixa eu interromper aqui.